Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse é o meu canal Histórias de Vida por Gabi Torres. Gente, a protagonista da história de hoje pertence à comunidade LGBTQIA+, tá? Vai ser uma história incrível de superação, mas chega de enrolação. Bora começar a história e senta que lá vem história. Nunca soube o que é ter uma família de verdade. Eu nasci em uma casa onde o meu pai era ausente e minha mãe estava tão perdida em sua vida que ela não tinha espaço para mim. Quando eu era pequena, eu me lembro dela dizendo que não podia cuidar de mim, que eu teria que ir para um lugar melhor, mas eu não entendia o que aquilo significava. Só sabia que eu me sentia abandonada, sozinha. Aí eu fui parar em um orfanato. As pessoas lá não tinham tempo para me explicar nada. Eu era só mais uma criança em meio a tantas outras, sem nome, sem história. O único amor que eu conhecia era o que eu via nas outras crianças, a dor delas, o medo de não ser escolhida e a minha dor. Ela ficou guardada em mim num lugar profundo que eu mesma não sabia que existia. Quando me adotaram, eu pensei que tudo ia mudar, mas não foi bem assim. Eu estava em uma casa cheia de regras, mas sem carinho. Eu era só mais uma filha, mais uma responsabilidade. Não tinha ninguém para me ensinar o que era amor de verdade, ninguém para me fazer sentir especial. Eu cresci achando que amor era uma palavra bonita, mas vazia. Na escola, as coisas também não eram fáceis. Eu era diferente, eu não me encaixava. As meninas não me chamavam para brincar. Os meninos não me olhavam. Eu me sentia invisível e isso me doía mais do que qualquer outra coisa. A solidão virou a minha companheira. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me sentir atraída por mulheres, mas ninguém me explicou que aquilo era errado. Eu não sabia o que era normal, o que era certo, o que era errado, eu não sabia de nada. Eu só sabia que aquilo que eu sentia não tinha explicação, e isso me deixou ainda mais perdida. O primeiro relacionamento que tive foi com uma menina chamada Camila. Ela era bonita, popular e eu estava completamente apaixonada por ela. Mas logo eu vi que ela não sentia o mesmo. Ela gostava de mim, mas não queria que ninguém soubesse. Eu me sentia como um segredo, algo escondido, e isso me machucava muito. Depois da Camila, eu passei a me envolver com mulheres que não me assumiam. Eu sempre ficava na sombra, esperando que elas finalmente me vissem. Mas eu nunca via a reciprocidade que eu esperava. Eu sempre dava muito mais do que eu recebia. Elas pediam tudo de mim e tudo eu dava, mas quando eu precisava delas, elas nunca estavam ao meu lado. Quando eu conheci a Larissa, foi como se tudo fosse diferente. Ela me fazia sentir importante, sabe? Ela me deu atenção de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Eu me sentia amada, ou pelo menos era o que eu achava, né? Só que a Larissa tinha os seus próprios problemas. Ela estava em uma relação conturbada com o ex-marido e sempre que as coisas não iam bem, ela vinha até mim me procurando, claro. Mas com o tempo eu comecei a perceber que a Larissa me usava. Eu sempre estava lá quando ela precisava de alguém, mas ela nunca me dava o que eu queria. A relação era totalmente desequilibrada. Eu me sentia mais como um apoio emocional do que uma namorada de verdade. E foi aí que eu conheci a Gabriela. A Gabriela tinha um sorriso que me fez esquecer de tudo. Era uma mulher forte, segura de si, mas com uma fragilidade escondida. Ela me fez sentir que finalmente eu era importante, mas eu logo descobri que ela usava uma tornozeleira eletrônica. Eu sabia que aquilo poderia ser um problema, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão envolvida por ela que eu ignorei todos os sinais. Eu queria acreditar que ela era uma mulher boa, que estava tentando mudar. A gente se encontrava em segredo, e isso fazia com que eu me sentisse ainda mais dependente dela.
A Gabriela dizia que estava mudando, que as coisas estavam diferentes. Eu queria acreditar nela, então eu me entreguei naquela relação. Eu fui me apaixonando mais e mais por ela. Mas à medida que o tempo passava, eu percebi que estava ficando cada vez mais difícil sair desse relacionamento. Eu me tornava cada vez mais dependente dela, e isso me assustava demais. Ela pedia favores, pedia dinheiro, pedia ajuda com a casa e eu estava sempre ali, sempre pronta para dar. Eu me dava inteira, mas eu sentia que ela não fazia o mesmo por mim. O pior era que eu não conseguia ver isso claramente. Eu estava tão envolvida, tão presa, que eu não conseguia enxergar o quanto aquilo estava me destruindo. Eu comecei a perder as minhas amizades. Ninguém entendia por que eu continuava com ela. Ela dizia que eu estava mudando, que ela estava tentando, mas a verdade é que eu estava sendo usada de novo. Eu estava cega pelo amor que eu sentia ou pelo que eu achava que era amor, né? Ela sempre falava sobre o quanto estava sozinha, o quanto precisava de mim, e eu acreditava nisso. Eu queria acreditar que eu era a única pessoa que podia ajudá-la, e isso me fazia me sentir importante, mas ao mesmo tempo me fez sentir que a minha vida girava ao redor dela. A Gabriela começou a se distanciar de mim quando as coisas ficaram mais difíceis para ela. Eu estava ali, eu estava sempre ali, pronta para ajudar, mas ela estava distante, e isso me deixou ainda mais desesperada. O que eu estava fazendo de errado? Por que ela não me amava como eu amava ela? Foi aí que eu comecei a perceber o quanto a minha vida estava presa a ela. Eu não sabia mais quem eu era sem ela. Eu não sabia mais o que fazer na minha vida sem a Gabriela. Ela se tornou o centro de tudo e eu estava me perdendo cada vez mais. Quando eu finalmente decidi terminar com ela, eu senti um vazio profundo. Eu não sabia como viver sem ela. A dependência emocional era tão grande que a dor de ficar sem ela parecia insuportável. Eu estava completamente destruída. Eu tentei seguir em frente. Eu tentei me convencer de que estava melhor sem ela, mas a dor não passava. Eu pensava nela o tempo todo, me perguntando se ela estava bem, se estava sentindo a minha falta. Eu queria ainda estar com ela, mas sabia que eu não podia mais. Fiquei meses em uma fase de negação. Eu achava que se eu voltasse, as coisas poderiam ser diferentes, mas eu sabia que não seria. A realidade era que eu não podia mais continuar naquela relação. Eu precisava me libertar, mas eu não sabia como. Aos poucos, eu fui tentando me reconectar com as coisas que eu gostava antes de conhecer a Gabriela. Fui tentando me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Eu me sentia perdida, sem direção, mas eu sabia que eu precisava dar o primeiro passo para me curar. Eu comecei a me cuidar mais, a focar nas minhas próprias necessidades. Foi difícil, claro, mas aos poucos eu fui me reerguendo. Eu estava aprendendo a ser independente, a ser forte, sem depender de ninguém. Eu estava começando a me amar de novo, finalmente. As lembranças da Gabriela ainda vinham, a dor da perda ainda era muito forte, mas eu sabia que eu não podia mais viver nessa ilusão. Foi fácil, mas cada dia que passava, eu sentia um pouco mais de liberdade, sabe? Eu comecei a me libertar da dependência emocional que eu tinha dela. Aos poucos, eu estava aprendendo a me colocar em primeiro lugar, a valorizar quem eu era. Um dia eu encontrei um grupo de apoio para pessoas que passaram por relacionamentos abusivos. Ali eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, como a dependência emocional me controlava. Eu não era fraca por sentir o que eu sentia, mas era importante entender que eu precisava de ajuda para superar. Aos poucos eu fui me desconstruindo. Eu comecei a perceber que o amor não é sobre dar tudo de si e esperar que o outro te veja. O amor é sobre respeito, sobre cuidar de si mesmo e do outro igualmente. Eu não precisava mais me anular por ninguém. Eu aprendi que a dependência emocional é um ciclo vicioso. Quanto mais você dá, mais você sente que perde. Eu aprendi a não me deixar mais perder de vista. Eu mereço ser amada de forma saudável, sem manipulação, sem controle.
A dor da perda da Gabriela ficou mais suportável com o tempo. Não foi fácil, eu confesso, mas eu aprendi que a vida continua. Eu voltei a me divertir, a sair com as minhas amigas, a fazer coisas que me faziam feliz. Eu voltei a viver para mim. A dependência emocional que eu senti por ela foi uma prisão que eu mesma construí. Mas eu consegui sair e é isso que importa. Hoje eu sei que posso viver sem precisar de ninguém para me sentir completa. Ainda tenho muito que aprender, mas hoje o meu foco é em mim mesma. Eu aprendi a me respeitar, a me amar do jeito que eu sou. Não vou mais me perder em relacionamentos que me deixam para trás. Eu mereço ser amada, respeitada e tratada com dignidade. Hoje sou a mulher que eu sempre quis ser.